Lourdes, olá, muito bem-vinda, muito grato por ter aceitado o convite. Obrigada, António. O prazer é mesmo meu. Foi assim uma vontade sentida de estar aqui. Muito obrigada. É uma honra. É uma honra para mim recebê-la aqui. Quem é Lourdes Rodeia? Já calculava que me ia fazer essa pergunta. E é uma pergunta que não é fácil de responder, porque eu acho que vou passar a vida toda a tentar responder a essa pergunta e a encontrar-me cada vez mais, não é? Mas em termos de trabalho, eu sou enfermeira parteira e sou renascedora. E assim como pessoa, sou mesmo uma mulher muito realizada, que é mãe, que é companheira, que é avó, e que está em contínuo movimento, ou seja, sinto mesmo um ser inacabado, embora me sinta cada vez mais em mim e cada vez mais realizada naquilo que sou e naquilo que faço. Então, talvez pudesse definir assim quem é Lourdes Rodeia, e com certeza muitas coisas mais. A Lourdes disse renascedora. Sim, E o que é que isso significa? significa que trabalho com uma ferramenta muito interessante que é o renascimento, o rebirthing. O rebirthing, ele surgiu nos anos 70 com o Leonardo Orr, numa situação muito interessante em que ele foi fazer uma sauna e na sauna dizia só manter-se aqui 15 minutos, não exceder os 15 minutos de estadia na sauna. E ele, enfim, na sua alguma irreverência, disse: ok, 15 minutos porque ficou mais tempo. E quando saiu, ele teve assim um momento em que ele percebeu que tinha acedido a memórias que provavelmente tinham a ver com o nascimento. Ele começou a respirar em água quente, pensou que era do calor, da umidade, e começou a meter-se em água quente e a deixar-se ali estar. E isto aconteceu durante uma série de tempo, até que ele percebeu que não era a água quente, mas era a respiração que ele fazia, que tornava, que trazia muita coisa à consciência, muitas memórias, inclusive do corpo. E então eles começaram muito, juntamente com mais 12 renascedores, é o primeiro grande núcleo, o núcleo mais forte, no qual eu fui muito amiga de um deles, que já deixou o corpo. Como os apóstolos, Nesta então. altura. 12. Como? Como os apóstolos, 12. É, uma espécie de apóstolo, sim, mas foi o núcleo, curiosamente. Sim, e um deles era o Bob Mandel, com quem eu aprendi imenso. E ele chegou até mim mesmo no final do curso de Renascimento, que supostamente eu nem era para fazer, porque o primeiro contacto que eu tive com o Renascimento eu não gostei, não achei muita piada. Digo assim, fiz isto, mas nunca vou utilizar isso. Mas o que é certo é que aquilo ficou cá e a volta e meia pensava, e depois começou um curso e eu não fui ao primeiro módulo. E às tantas, pronto, aquilo dava-me sempre a chegar e vai lá fazer o Renascimento, porque nessa altura já era parteira e dava aulas na Escola Superior de Saúde como enfermeira, não é? Uma enfermeira especialista em obstetrícia. É especialista em obstetrícia. Eu gosto de chamar parteira porque a minha abordagem é muito holística e é muito virada para uma abordagem global, mais fisiológica, mesmo espiritual. Eu olho para uma mulher, não olho só para a mulher, olho para o bebê, olho para a família e olho também para mim, né? Porque tudo isso faz parte. E então eu tento muito fazer uma abordagem mais global de tudo aquilo que acontece e não só os processos fisiológicos. Mas então
E então, isso chegou à minha vida de uma forma muito interessante. Eu achei muito útil, mesmo para o meu trabalho, não só como pessoa, né? Porque me trouxe muitas tomadas de consciência, muito conhecimento sobre mim própria e também questões ligadas ao meu nascimento, que para mim, enquanto enfermeira, parteira, eram muito úteis para eu perceber até sensações que tinha, pensamentos que ocorriam, emoções que surgiam quando eu atendia outras mulheres e quando atendia outras famílias e outros partos. Isso significa que há traumas que se podem rastrear até ao nascimento ou à gestação? Sim, há quem diga até que na altura da concepção. Por exemplo, um exemplo muito clássico tem a ver com pessoas que têm muito medo das alturas, por exemplo. Pode ser uma questão com a concepção que foi atualizada no parto, por exemplo. Tem a ver muito com a chegada da alma ao portal, né? Aquele portal que se abre, a chegada da alma ao útero da mãe, muitas vezes é referida mesmo em termos de trabalhos com hipnose, é referida muitas vezes como uma queda, né? Uma queda abrupta. E há algumas pessoas que têm medo das alturas e que se assustam, por exemplo, quando veem um filme que uma pessoa está no telhado de um arranha-céus, por exemplo. Isso pode ter a ver com as questões, por exemplo, da concepção e não tanto do parto. Mas o que é facto é que toda essa altura nas nossas vidas, não é? Na vida do ser humano, ela forma muito o ser humano. O bebê mesmo in útero, ele aprende tudo sobre a vida, digamos assim, praticamente tudo. Porquê? Porque ele está muito ligado à mãe, a mãe passa através da placenta as emoções, os químicos das emoções, a energia da mãe, toda a frequência que a mãe, a vibração que se está a passar em cada emoção que a mãe tenha. Então a criança aprende não só em termos físicos, né, sentindo no seu corpinho pequenino todas aquelas substâncias químicas que entram na corrente sanguínea quando a mãe está triste, quando a mãe está muito feliz, quando a mãe está preocupada, quando a mãe está assustada, está com medo. Então estes primeiros momentos da vida do ser humano, eles são determinados quase por esta forma que o bebê tem de conceber o mundo, à luz dentro do corpo da mãe e à luz dos vários ambientes onde a mãe se move, né? Porque eu estive a ver aí num dos livros que está aí na prateleira, da anatomia da biologia da crença, em que é referido efetivamente que o nosso ADN não tem tanta força como se pensava, e aquilo que mais formata a expressão dos nossos genes é efetivamente os ambientes onde nós nos movemos. Então isso corrobora um pouco a força daquilo que o bebê pensa quando está na barriga da mãe. Vários exemplos. Se a mãe tem problemas com a intimidade, o bebê vai achar que a vida é assim. Se a mãe tem questões com o trabalho, que se levanta de manhã e é um sacrifício trabalhar, por exemplo, o bebê vai achar que o trabalho é uma chatice. Portanto, ele muito provavelmente irá ter algumas questões com o trabalho, ou vai adiar o trabalho, ou vai repetir muitas vezes padrões que têm a ver com a mãe. Na relação do casal, na relação dos pais, se já existirem outros irmãos, na relação dos pais com os outros irmãos, a relação pais-filho. E dessa forma transmitem-se padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento? Completamente, porque tudo aquilo que o bebê vai considerar torna-se um padrão para ele, porque ele vai tornar-se uma crença, e uma crença vai vai levar a determinados comportamentos, vai levar a determinadas emoções e a determinados padrões, porque eles depois tendem a ser repetidos, porque todos estes padrões, todos estes pensamentos, estes padrões de pensamento,
toda esta consciência que o bebê cria ainda durante a gravidez, todos estes pensamentos eles vão para o inconsciente. Mais ou menos até aos 7 anos, muito especificamente até aos 3, o bebê está sempre em estado alterado de consciência. É como se fosse um download de um software, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, o bebê quando nasce já tem praticamente o disco programado. Depois vai ser, enfim, vão ser experiências que vão reforçar e fortalecer essas mesmas crenças, esses mesmos padrões que são inconscientes. E nós sabemos que, normalmente, no nosso dia-a-dia, mais de 95% do tempo nós somos guiados pelo inconsciente. Então, quando começamos a ter esta consciência, não é que a criança, não é possível fazer este trabalho com a criança, porque a criança precisa trabalhar outras coisas, não é? Normalmente faz com quem? Com os pais, porque muitas vezes a criança é um espelho daquilo que se passa na família, da relação com os pais, daquilo que se passa na parte interna da mãe, não é? Então, este trabalho que é feito, ele é feito já com a pessoa adulta, não é? Preferencialmente com a pessoa adulta. É muito interessante o nome Rebirth, o renascimento. Tem que ver provavelmente com o facto de se ressignificar todo o processo de gestação e de nascimento, não é? É mesmo... é a transformação. É como se eu pudesse... é como se eu pudesse... é mesmo renascer, não encontro outra palavra. É mesmo ressignificar a minha história. Porque a minha história tem um valor imenso, não é? Há uma transformação, há uma morte e um nascer de novo. Exatamente, é como quando nós somos mães. Quando nós somos mães, aquilo que acontece é que nós temos uma possibilidade muito especial e muito grande, muito grandiosa e muito sagrada, nos transformarmos. E vamos transformar mesmo, não há hipótese. A mãe do Sócrates, do grande filósofo, Sim. era parteira. Sim. E ele considerava-se um parteiro de almas. Sim. É muito curioso. Enfim, nessa altura, ou no caso dele, foi de uma geração para a outra, não é? Houve esse upgrade. No caso da Lourdes, isso aconteceu na mesma existência. Ou seja, evoluiu de parteira. Sim, exatamente. E comecei primeiro por ser bebés para parteira de almas. Para parteira de almas. E eu sinto mesmo que estes dois âmbitos da minha vida profissional, digamos assim, e pessoal, porque não é possível separar uma coisa da outra, elas se complementam muito e agregam muitas coisas mutuamente. E estava a falar na mãe do Sócrates, e a mãe do I Ching, daquele sábio chinês, ela tinha uma escola... Do Lao Tse? Ela tinha uma escola para grávidas, para grávidas. E que escola era essa? Eu estudei isso quando fiz uma pós-graduação em Psicologia da Consciência. E que escola era essa? Era uma escola em que as mulheres iam para um determinado local na natureza, onde elas eram rodeadas pela beleza, pela meditação, pela conexão com o sagrado, com o espírito das árvores, com o espírito da natureza em si. Porquê? Porque se acreditava já nessa altura, há milhares de anos antes de Cristo, que o ambiente onde a mãe crescia ele condicionava muito o bebê. Portanto, já nessa altura havia uma grande consciência. Depois perdeu-se um bocado essa consciência e agora estamos a tentar... maior, imagino. Digamos, sim. Fazer uma espiritualidade sim. Nessa época. Mas já havia esta percepção do impacto que tem aquilo que se vive numa gravidez para o resto da vida. A evolução não é linear, não é? Não é. E ainda bem que não é, porque há sempre esta oportunidade de nós podermos transformar aquilo que nós criámos numa determinada altura. Esta impermanência da vida mostra-nos efetivamente que há coisas que se podem sempre mudar.
e é sempre no lugar do adulto, obviamente. Então, trazer esta possibilidade de crescimento e de transformação, sabendo as mães e os pais, não é, a família, que estão a contribuir para um elemento, um cidadão de uma futura geração, de uma futura sociedade, de um futuro planeta, né? Já para não falarmos no cosmos, porque isso também tem implicações a níveis muito maiores do que somente o planeta Terra. Então, é muito importante termos isto em consideração. E mais, para mim é muito importante quando se fala do impacto que tem a vivência de uma maternidade pela mãe e pelo pai, que os pais também percebam e que sintam que estão fazendo parte de algo maior do que eles. E algo maior do que eles que está a mostrar aquilo que é preciso. Não está a mostrar aquilo que cada um quer. É mais além do que isso. Nós estamos estar ao serviço, como mãe, como pai, ao serviço do crescimento de uma criança, da formação de uma criança num ser humano, vai mais além do que isso. Estar ao serviço é estar inteiro. E estar inteiro, muitas vezes, é sabendo que a gente acabou de errar, acabou de dizer aquilo que não devia ter dito e que acabámos de dizer alguma coisa que eu disse que nunca ia dizer porque a minha mãe me dizia a mesma coisa. Então é mesmo trazer essa inteireza. E essa consciência de que os nossos filhos, na verdade, são filhos do Pai Céu e da Mãe Terra. Não é? Sim. Nós somos, de certa maneira, tutores. Digamos que somos canais para concretizar, para ajudar a manifestar consciência, né? Mas sem dúvida. De que forma é que a maternidade contribuiu para essa transição de parteira de bebês para parteira de almas? Como é que pode contar-nos um pouco de como foi o seu caminho de autodescoberta? Ele foi muito mais consciente, ele já foi um pouco tardio. Às vezes quando me chegam até a mim casais jovens ou mães jovens ou até pessoas assim jovens, eu às vezes dou por mim a pensar, tinha sido tão fixe se eu tivesse esta idade quando comecei a pensar desta forma. Mas não, eu já estava próximo dos 40 anos quando a tomada de consciência mesmo, quando houve aquela crise de identidade que a gente tem, alguns na vida, porque elas vão sempre acontecendo. Não me surpreende, porque isso também aconteceu comigo aos 40 e o Carl Jung dizia que a vida começa aos 40. De alguma maneira sim, eu percebo o que é que ele quer dizer. E comigo também foi um pouco semelhante. A minha filha mais nova tinha mais ou menos 2 anos. Eu tenho 3 filhas, tenho 3 netas e um neto que está a chegar. E depois do nascimento da minha terceira filha, eu até andava e até sempre me senti muito realizada mesmo na escola e como mãe, como mulher, enfim. Mas eu levei ali um baque grande. E muito provavelmente porque eu gostava de ter tido um parto natural. É que eu acompanho partos naturais, mas nunca tive nenhum natural. Essa é que é o facto. A primeira foi uma indução, a primeira foi um fórceps, a segunda foi uma indução, a terceira foi uma cesariana programada, a desta minha filha. E eu comecei a sentir uma sensação muito estranha que eu não entendia. Eu não percebia quem eu era. Não percebia nada do que estava, eu só sabia, havia uma inquietação interior muito grande, que eu não sabia nem para onde é que havia de ir, nem o que é que havia de fazer, mas ela estava cá muito presente, algo que não me permitia estar descansada. E um dia eu estava assim e sem razão aparente, se pudesse ser assim, o meu marido é assim, a minha família é assim, não. Nada, antes pelo contrário. Mas esta insatisfação, este núcleo aqui no peito, que não me permitia estar sossegada, estar tranquila, não, era uma inquietação constante. Até nem me permitia dormir como devia de ser. Um desassossego.
Um desassossego, exatamente. Uma espécie de galeria do desassossego, que nunca mais chega ao fim. E então eu fui assistir a uma palestra, uma amiga minha lá da escola, uma colega minha da escola disse, olha lá, anda lá comigo, vamos assistir aqui a uma palestra, dizem que é reiki, não sei o que é, mas vamos ver. E eu fui assistir à palestra, sim, como, olha, vou. E a meio da palestra eu lembro-me de pensar assim, olha, eu não sei o que é que vou fazer, nem para onde é que isto me leva, mas eu vou fazer este curso, vou fazer isto. E comecei com o Reiki, esta minha incursão em terapias complementares, não é? E isso para mim começou a fazer muito sentido, eu comecei a perceber muita coisa. Depois houve uma outra situação muito interessante, é que eu estava aos 40 anos, eu estava em franca pré-menopausa. E a pré-menopausa e a menopausa, digamos que são uma espécie de, não 9 meses, mas 9 anos seguintes, em que a mulher tem, digamos que a derradeira possibilidade de renascer. E a menopausa traz isso às mulheres. Traz aquilo que é preciso para que a mulher seja mais verdadeira consigo mesma, para que a mulher comece a tolerar umas coisas e outras não. Seja mais autêntica. Ser mais autêntica, ser mais genuína. E o genuíno passa por aquela sabedoria de entender a vida de um outro lugar. E não entender isto como uma arrogância da minha parte, mas a gente precisa de chegar aqui para entender o que é que eu estou a dizer. E esse encontro comigo mesma, que eu andei ali uns anos muito baralhada, muito partida, toda assim em bocados, mas que foram muito necessários para depois eu conseguir reencontrar-me de um outro lugar. Isso para mim foi mesmo muito importante e foi aí que a coisa começou. Depois foi o Reiki, depois foi a psicologia da consciência, que é uma abordagem mais transpessoal da psicologia e que para mim fazia muito sentido, porque eu sou escorpião, então aquilo que não se vê para mim chama-me muita atenção. Eu sei sentir que está qualquer coisa atrás daquele sofá e não descanso enquanto lá não for. E esta minha vertente ajudou-me bastante a ir fundo, a ir à minha sombra. O escorpião traz muito esse potencial de transformação, não é? Traz, mas também traz assim alguma ousadia e este gosto pelo obscuro e por aquilo que não é aceito por todos, enfim. E com algum equilíbrio eu consegui às páginas tantas gerir aqui este escorpião com esta forma de mergulhar na vida e de entender a vida de outra forma. Eu fiz um curso, para mim foi muito transformador. E sempre trazia mais-valia para os meus alunos, para a minha prática, para a docência, para aquilo que eu ensinava. E houve um curso que para mim foi muito transformador e muito importante, que foi um curso que eu fiz de terapia psicocorporal para trabalhar com bebés coléricos, para trabalhar com os bebés e com os pais, né? Porque normalmente um bebé colérico, a gente precisa de ir olhar para os pais. Sempre o bebé está de tal maneira tão ligado, em fusão, sobretudo com a mãe, mas naquela família, que ele vai mostrar aquilo que se passa na família. É um espelho. É um espelho, exatamente. Lupa. Ele mostra, e mostram os bebés e mostram os nossos filhos até que a gente morra. Eles vão nos mostrar as feridas que não estão reparadas, aquilo que a gente não quer olhar. São um espelho do nosso inconsciente. Exatamente. E trazem-nos essa mais-valia para a nossa vida também. E nos primeiros 7 anos, em especial, da mãe. Exatamente. Em especial da mãe. O pai também, mas não tão profundamente, mas não tão intenso, digamos assim. Porque o pai também, da minha prática, da minha experiência,
todos mudam. E, aliás, é mesmo, não há hipótese, vão todos ter que reajustar-se, porque a mãe começa a mudar, as hormonas começam a aparecer, a correr no sangue da mãe, começam a aparecer muitas coisas, começam os padrões que não foram trabalhados da sua própria gravidez. Portanto, é muito comum as mães, durante a gravidez, acordarem nelas questões que eram das suas próprias mães, né, que as mães viveram também durante a gravidez, e são sempre oportunidades de crescimento muito importantes e que não há hipótese de fugirmos delas. O rebirthing, renascer, O renascimento, sim. O renascimento tem que ter uma forte componente de respiração, não é assim? Tem sim. É muito interessante, porque respirar tem que ver com spirar, não é? Do latim, que é exatamente. Vida. É como se nós respirássemos a vida para dentro de nós. Sim. Nós, numa sessão de renascimento, nunca sabemos como é que vai ser a sessão de respiração, não é? Porque ela é muito... A respiração, digamos que é um dos componentes importantes no trabalho com renascimento. Temos outra componente também muito importante, que é que são as tomadas de consciência de como é que a mente pensa, das crenças que nós temos, dos padrões que nós temos, resultantes dessas crenças que nós criámos lá no início da vida e que entraram para o nosso inconsciente. Então, a respiração vai trazer esta integração da consciência que nós vamos tomando acerca da vida e do resto, e ajuda a integrar, porque aquilo que acontece é que o bebê, mesmo in utero, durante o parto fortemente corporizado e a seguir ao parto, nos primeiros anos a seguir ao parto, o bebê, ele fica com as experiências muito marcadas no corpo. Não é por acaso que, face ao medo, alguém tem um nó no estômago, outro falta-lhe a força nas pernas, outro tem outra questão qualquer a nível física, porque nós ancoramos as nossas emoções no nosso corpo. E ficam essas memórias, ou seja, essa vibração fica na parede das células do nosso corpo, e elas ficam a vibrar ali assim. Quando a gente tem medo, elas vibram de uma determinada forma, são as memórias do corpo. Isto tem a ver com receptores das paredes da célula. Então, a respiração, a respiração não vai ser só física, né? Um trabalho com respiração, ela não vai ser só física. Ele vai ter uma influência a muitos níveis. Física, sim. Porquê? Porque ela vai limpar muitas das toxinas celulares, ou seja, quando se respira 1 hora, mais ou menos, entre 45 minutos, 1 hora, até às vezes mais, numa sessão de respiração longa, que é como nós chamamos, vamos fazer uma respiração longa, que é uma respiração longa no tempo mesmo, com determinadas características, e que permitem limpar muitas das toxinas físicas, mas também a outros níveis, emocionais, energéticas. E é como se a respiração nos permitisse alinhar todas as nossas dimensões. Em todas as tradições espirituais do Oriente, e não só, a respiração é considerada um segredo. É um veículo para a felicidade. Exatamente, é um veículo. Eu dei aulas de yoga durante 22 anos e sempre o pranayama, aliás, sempre o pranayama foi uma prática que me chamou e que eu sinto muito de imediato no corpo. Ou seja, sinto logo os efeitos, também pela prática de muitos anos, não é? Mas sinto logo que o corpo responde, o corpo e o ser respondem de imediato quando eu penso, ok, vou respirar. Então é quase como se o corpo já soubesse e começa a reagir em função, a relaxar, a entrar naquela dimensão, naquele estado alterado de consciência, porque esta respiração induz um estado alterado de consciência. Pois. Há quem diga que é alterado, há quem diga que é o nosso estado natural, não é? O estado alterado é aquele em que nós estamos
Sim. a maior parte do tempo. Exatamente. Então, a respiração é um veículo muito importante aqui neste trabalho, porque ele faz a integração de tudo. E mais, ele ajuda a integrar e a transformar as memórias e as crenças que nós temos. Imaginando, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu era para ter nascido um rapaz, já era a segunda filha, a menina, e o meu pai era agricultor, e eu era para ter nascido rapaz. Ele queria muito ter um filho. E eu nasci uma menina. Eu, antes de nascer, já sabia que ele esperava um rapaz. E o que é que aconteceu quando eu nasci? O meu pai sentiu uma desilusão profunda. E esta desilusão eu também senti. E o meu pensamento foi, eu sou uma desilusão. E quando eu penso desta forma, o que é que eu vou fazer o resto da vida? Vou tentar não ser uma desilusão para ninguém. Nem que ninguém me considere uma desilusão. Nem eu considero que sou uma desilusão para mim própria. Mas este pensamento, na altura do nascimento, onde há um portal aberto enorme, vai provocar o quê? Vai entrar profundamente em mim e vai como que guiar a minha vida em todos os aspectos da minha vida. Então, o que é que eu... Mas também estas questões podem-se considerar feridas ou traumas, elas têm um propósito maior do que só causar a ferida ou o trauma. Eles têm um propósito de nos mandar para a vida. Então, como é que eu fui para a vida? Desenvolvendo capacidades de leitura do outro. Desenvolvendo capacidades de leitura daquilo que o meu pai esperava de mim, daquilo que a minha mãe achava de mim, daquilo que o outro estava à espera que eu fizesse ou dissesse. E durante uma boa parte da minha vida, enquanto eu não tomei consciência disso, muitas vezes eu reagia exatamente desta forma, sentindo que era a melhor forma. Até que tomei consciência, já próximo dos 40 anos, que efetivamente eu poderia pensar de outra forma. E foi aí que eu comecei a crescer enquanto terapeuta e enquanto, enfim, enfermeira parteira, que foi, ok, eu agora posso pôr todas estas capacidades que desenvolvi a partir deste lugar que eu não posso desiludir, para aquele lugar de realização pessoal, de realização profissional e utilizar esta capacidade empática para perceber para fazer a leitura do outro, para perceber o que é que se passa com a outra pessoa sem perder de mim. É transmutação. Exatamente. Então foi esse início de caminho consciente em que eu progressivamente fui mudando de lugar do eu não posso desiludir para eu já sei quem sou e sei que esta questão está comigo. Então eu comecei a ser terapeuta com muita consciência daquilo que eu era. Aliás, o ser parteira e ser renascedora são âmbitos da minha vida profissional que me trazem imensos benefícios próprios. Muita tomada de consciência. Eu às vezes estou numa sessão ou acompanhando um parto e sinto que alguma coisa está a mexer comigo. E eu deixo, claro que há coisas que a gente não pode atender ali assim, nem olhar para elas ali, porque temos outra responsabilidade que tem que ser vista. Mas eu vou deixá-la ali assim, assim que for possível, eu vou lá. E sempre este caminho traz uma autodescoberta permanente, que às vezes quer umas fériasinhas, às vezes diz assim, malta, eu preciso de umas férias, por favor, mas é aquele caminho que depois a pessoa já com outra maturidade e com outra consciência também leva de outra forma, e para mim é muito útil. E com essa tomada de consciência, onde é que ficaram as práticas de obstetrícia correntes? É assim, esta prática, estas tomadas de consciência
ajudaram-me a estar num lugar muito importante e muito necessário para a parteira e para o ser humano, que é tudo faz parte. Eu hoje sei, por questões próprias, né, do meu autoconhecimento e do meu caminho, que todos nós temos, quem trabalha na obstetrícia, quem trabalha com o nascimento, com temas à volta do nascimento, as doulas, as parteiras, os obstetras, temos questões com o nosso próprio nascimento. E todos nós temos as nossas questões, ou seja, nós estamos a transportar para os partos que acompanhamos os nossos próprios partos. Se nós tivermos consciência disto, isto vai nos ajudar a nós modificarmos até e questionarmos outras coisas que até à data podemos até nem questionar, como algumas práticas que elas, em termos de pesquisa e de evidências científicas, não devem ser aplicadas e continuam a ser aplicadas. Muitas vezes são jogos de poder, é um facto. Nós com os nossos filhos fazemos jogos de poder, nos nossos trabalhos fazemos jogos de poder. E o nascimento é uma forma muito fácil de exercer poder, se eu não tiver consciência de que eu tenho esse poder. É muito fácil manipular, e manipular inconscientemente. E é isso muitas vezes que acontece. Então, trazer essa consciência de que cada violência obstétrica resulta de outra violência anterior, é também muito necessária. É a vítima a tornar-se no agressor. Exatamente. E isto é mesmo muito importante. E o facto de nós considerarmos que isto também tem que ser incluído, isto também faz parte e não pode ser rejeitado, é muito importante. Porquê? Porque se eu quero ser uma melhor pessoa, eu tenho que incluir tudo aquilo que é meu. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que ainda há de desenvolver-se, aquilo que ainda há de modificar-se, porque a tendência é sempre o bem comum. A nossa missão no mundo é que as nossas decisões, que as nossas atitudes sejam para um bem comum, que não sejam só para o meu bem, que sejam considerando o bem comum. E se eu estou desconectada desse lugar, não é possível eu considerar o bem comum. Aliás, eu considero um bem comum que não é efetivamente o bem comum. É o meu bem comum inconsciente, resultante de uma série de outras crenças e de outros lugares onde eu já existi e continuo a existir. Portanto, aqui a obstetrícia comum, como o António chamou, digamos que é o resultado desta necessidade de trabalho interno de todos nós. O Michel Audin disse, e apesar de ser uma frase recorrente, para mim faz muito sentido, que é: se queres mudar o mundo, muda a forma como se nasce. Isto é muito profundo, isto é muito real, isto é muito necessário. Agora, para eu conseguir mudar o mundo, eu preciso de mudar-me a mim primeiro. O grande contributo que eu dou à humanidade é a minha mudança interna. São todas as minhas tomadas de consciência que eu vou fazendo ao longo da vida. E sempre que possível, integrando todas elas. O Rudolf Steiner diz que nós somos a fusão de duas correntes quando nascemos. Por um lado, existem as qualidades e as características dos nossos pais, avós, dos nossos antepassados, que herdamos e que nos envolvem como uma capa, que envolvem a nossa essência, o nosso núcleo, como uma capa. E o nosso núcleo será essa identidade mais profunda, esse eu mais profundo que viaja de existência em existência e quem sabe até por outros mundos. Então, quando nós renascemos, neste caso aos 40,
entramos numa dimensão mais próxima desse verdadeiro eu, desse eu mais profundo. Entramos em contacto com uma versão de nós que é mais verdadeira, mais autêntica. Eu sinto que sim. Mesmo que isso não se faça por questões várias, não é? E com certeza muito profundas, a oportunidade está lá. A oportunidade de uma transformação ainda mais profunda, de um reencontro com o eu mais inclusivo e digamos uma permissão para eu ser quem sou, mais real, mais verdadeira. Essa oportunidade está lá. E essa oportunidade de transformação, ela acontece por essa altura. E dura algum tempo. Esse portal fica aberto. É como se eu entrasse num portal, sobretudo as mulheres. As mulheres entram num portal cada vez que menstruam, cada vez que a lua desce. Então há um portal que é aberto. E não era por acaso que nessa altura, em tribos mais ligadas à natureza, a mulher ia para um local em que o sangue era oferecido à terra, em que digamos, aquela dimensão a que a mulher acedia estava protegida. As mulheres eram muito protegidas nessa altura, eram muito cuidadas quando a lua descia e quando esse portal se abria no útero da mulher para limpar. Na menopausa, o que acontece, de alguma forma, é que esse portal fica aberto. E já não fecha. Portanto, esta oportunidade de eu me recriar no sentido de ir ao encontro de mim, na minha totalidade, acolher-me completamente como eu sou. Quando eu digo eu sou, esta consciência do eu sou é muito falada hoje e em algumas perspectivas, para mim fazem muito sentido, porque o eu sou, ele desenvolve-se quando eu incluo todas as minhas partes. Eu aqui na Terra, eu estou numa escola de vida, digamos assim. Toda a minha vida é uma escola, não é só quando eu sou pequenina ou quando estou em casa da família e quando vou para a escola, para a universidade, etc. A vida é uma universidade, então é uma escola. Esta é a minha escola de transformação, a minha escola de tomada de consciência, a tomada de consciência de que eu sou tudo, sou muito mais até daquilo a que eu ainda me conheço. Então estou ainda disponível muitos anos à minha frente para perceber quem é que eu sou também, ainda mais. A Laura Gutman diz que a maternidade é o encontro com a própria sombra. Essa mulher é uma delícia. Realmente. O parto natural, com todo o desconforto e dor que possa trazer, é uma oportunidade de renascimento para a mulher. É um portal, é uma iniciação espiritual. É. Eu direi mais, é uma iniciação a todos os níveis. É espiritual, é física, é emocional, é muito um portal iniciático de toda a família, porque toda a família vai ser impactada por essa transformação que está ali a ocorrer. A Laura Gutman é uma mulher muito especial que eu amo profundamente, e a forma como ela faz a abordagem da maternidade é deliciosa mesmo, e é profunda, é muito real, é da vida real, e efetivamente a mulher vai ao encontro com a sua própria sombra, e se não o fizer na gravidez, ela vai fazê-lo ou no parto ou no pós-parto. É como se abre-se mesmo um portal. E se a gente pensar nestas duas células muito pequeninas que se juntam e que elas têm uma vibração, que o que acontece quando elas se juntam é uma explosão de energia. Ou seja, há uma energia que é acordada. Um Big Bang. É um pequeno Big Bang. Para quê? Porque se está a formar um ser. E esse ser, ele está-se a formar com uma energia vital. Não é a energia da mãe.
é outra energia, é a energia da matriz. Há ali uma manifestação de uma consciência que está a acontecer. Então a mãe, sendo esse veículo, ela fica aberta também para que ela própria tenha esta oportunidade de se sentir mais viva e de estar mais viva na vida. E o que é que vem? Não sabemos, mas vem muita coisa, com certeza. E vem muita coisa para ser olhada, porque nós temos, sobretudo as mulheres, neste sistema de patriarcado que ainda vigora, nós fomos muito perseguidas, nós fomos queimadas vivas, por conta da nossa sensibilidade, da nossa sensualidade, de muita coisa. As mulheres e os homens, não é? As mulheres e os homens. Não é uma questão de género, é a qualidade feminina que foi perseguida. Sim, exatamente, não é uma questão de género. Obrigada, António, por essa correção de que é perfeita, mas é muito desta energia feminina, que é uma energia muito ligada à intuição, muito ligada à sombra, à cura, à regeneração, ao cuidar. À criatividade. À criatividade, à criação. Então... Justamente por isso é que nessa tal escola no Oriente, no Japão, era isso? Como? Na China. Sim. A mãe do autor do I Ching. Sim, do Lao Tse. Sim. Criava condições para estimular o hemisfério direito do cérebro, não é? A criatividade. Exatamente. As mães eram massajadas, as mães, o ambiente onde elas, que as rodeava era de uma profunda beleza e de um equilíbrio na natureza, mesmo energeticamente muito equilibrado, muito bonito, muito elevado, esta vibração. Mas isso não significa que a intenção seja proteger ou evitar a dor, não é? Não. É criar condições para a mulher poder acolher aquilo que vem. Não é? Exatamente. E dar condições à mulher para ela desfrutar desta altura de uma forma muito especial. Por ser mãe é um caminho muito especial. Ser mãe, ser pai. Portanto, quando dois seres se juntam, independentemente do género, para constituírem uma família e há uma gravidez neste casal, é mesmo muito importante perceber o que é estar ao serviço. Qual é a missão de alguém, neste caso uma mulher, porque os homens ainda não conseguem fazer isto. O que é isto desta missão desta mulher que está a criar dentro dela, onde se abriu um Big Bang, onde surgiu um Big Bang, onde esta energia da vida está dentro dela mesmo, esta luz da vida está dentro dela, a ajudar a crescer, a formar um bebé, a partir de duas células, que sistemas tão complexos, tão harmónicos, tão equilibrados, como é que a vida acontece a partir dali? Claro que a mãe é o receptáculo dessa vida, mas há algo maior do que ela está a acontecer. Então, este... É o grau. Este é o grau, para mim o útero da mulher é um grau, então é mesmo o receptáculo da vida. E esta família está ao serviço da vida. E está ao serviço da vida como ela é, e que nós temos, como o António há bocadinho referia, todas aquelas camadas dos nossos antepassados, das outras gerações todas, do que é que aconteceu, não sei aonde. Mas o que é facto constituem a nossa sombra também. E a nossa luz. Porque todos os nossos antepassados também estão aqui cheios de dons para nós podermos utilizar, a dizer assim, usa isto, usa aquilo, tens isto, podes criar, tens aquilo que podes desenvolver, que eles não nos dão só aquilo que precisa de ser reequilibrado, eles também têm montes de dons, né? O dom da criação, do que é que seja. Passa-se bem entendido, porque sem luz não há sombra. Como? Sem luz não há sombra. Exatamente, e sem sombra não há luz. Então, este equilíbrio entre o yin e o yang, é o escuro e a luz, é a sombra e a luz, e nós ao longo da vida, nós vamos sempre percorrendo isso. O facto de nós termos aqui este bem-estar durante a gravidez
E o facto de nós proporcionarmos aos nossos filhos a beleza da vida, ferramentas para eles se desenvolverem, para eles criarem a sua própria força, isso não significa que eles não caiam, que eles não se magoem, que eles não vão sofrer, que não vão ficar tristes. Não, porque a vida faz parte disso tudo. A força da vida é uma força inclusiva, é uma força que tem tudo dentro de si. Não pode ser... É como os grandes líderes espirituais. Eles têm desafios na vida. Não há como. Eles são desafiados exatamente como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser. Porque eles são fortalecidos por isso. Sim, as adversidades são como as ondas do mar, não é? Elas vêm e vêm, é verdade, ou como as ondas da energia, não é? Nós muitas vezes estamos em cima, outras vezes estamos em baixo, só que esta consciência da vida... Temos de aprender a surfar. Exatamente, surfemos então. Por acaso foi uma coisa que eu nunca fiz e que gostaria de ter experimentado. Era surfar nas ondas, deve ser bem fixe. Eu faço o meu próprio surf agora de outra forma, sem ser exatamente no mar, mas pronto. Mas aprender a surfar é muito interessante. No lugar de ser enrolado, não é? Pela onda. Exatamente. Aprender a surfar. Nós se formos enrolados, também a gente vai sair daquele enrolo, né? E às vezes nós sentimos mesmo que a vida está mesmo enrolada, como as ondas, como no surf. E é necessário estar enrolado, muitas vezes, não é? Eventualmente vimos à superfície. Mas eventualmente não, e está tudo certo, e a vida é mesmo assim. Há pouco tempo li uma coisa, estava a ouvir uma coisa muito interessante sobre a morte, em que se dizia que a morte, muitas vezes nós temos esta noção de que a morte é algo que termina. E neste caso não, era algo que se expandia. A morte é uma expansão do ser. Eu achei muito interessante e a pessoa que neste caso era o Matias Di Stefano, ele dizia que quando a passagem ocorre e há esta expansão, que todas as nossas dimensões precisam de se expandir, até a física. Então, o ir para a Terra, o ser alimento dos animais. Então, como é que o corpo físico, nós conseguimos perceber que, em termos da parte etérea, a consciência expande, a energia expande, mas o físico parece que vai ficando assim. Mas ele vai ficando assim porque é a forma do físico expandir-se no mundo físico. Dissolve-se, sim. Dissolve-se, porque os animais vão buscar os minerais, a água vai levar às raízes das árvores aquilo que as árvores também precisam e daí se vão alimentar também. E a importância de se respeitar e honrar toda esta é muito interessante expansão. Essa perspectiva. Em contrapartida, talvez o nascimento possa ser considerado uma contração. Não é? E a vida, a respiração, tem que ver com contração e expansão. Exatamente. E se nós considerarmos isso mesmo, a vida como expansão e contração, o nascimento seria o momento de contração. Sim, porque é o momento, no sentido em que vem para o corpo, em que há limites. Uma unidade de energia fica encapsulado. E fica encapsulado. É mesmo. E às vezes, denso. Sim, e às vezes no renascimento é possível encontrar algumas situações de profunda zanga com Deus e neste caso a profunda zanga com Deus tem a ver com o considerarmos o Deus que a gente agora pode chamar matriz, o grande espírito, o que é que seja, mas aquele lugar de totalidade de onde a gente vem para este corpo. Então, se nós considerarmos aí assim, muitas vezes nós estamos zangados com Deus. Porquê? Porque nós não aceitarmos naquele momento a entrada e os limites que precisaram de ser criados. E às vezes no Renascimento nós percebemos isso. Isso é percebido. E é trabalhado, obviamente. É trabalhado também com respiração. A respiração sempre nos traz e nos leva àquele lugar onde a gente precisa de ir. A respiração não é controlada no Renascimento. É como se a respiração de Renascimento é uma prática onde nós vamos chegar deixando que a respiração nos respire.
É assim mais um render à respiração. É como que um render à vida. Sim, Muito interessante. isso faz muito sentido para mim, porque eu tenho essa experiência de entrar em estados de meditação mais profunda, justamente quando me rendo através da respiração. Ou seja, quando eu próprio deixo de respirar e passo simplesmente a acompanhar a respiração do corpo. Ou seja, quando eu me ausento, é como se por instantes ficasse só a observar o cavalo e espero que o cavalo se acalme, baixo a cabeça para beber água e aí, quando menos espero, monto e sinto uma subida. Eu percebo o que é que quer dizer, António, porque estes estados alterados de consciência induzidos pela respiração, eles, quando se respira de uma forma longa, a gente visita esses lugares e é mesmo, sente-se mesmo que é a respiração que está a fazer o trabalho. Portanto, estou-me a render a algo que é maior que eu. A largar o controle. E estou a permitir que algo aconteça. Que nem interessa saber o quê. Sim. Mas que está a acontecer. Será que, de certa forma, o nascimento é uma morte e a morte é um nascimento? Passa o paradoxo? Eu sinto que sim. Se pensar nisso, eu sinto que isso que é mesmo assim. Sinto que isso é assim que acontece. Porque há bocadinho, eu depois não sei se completei aquilo que me perguntou, de que quando se nasce também se morre, ou quando a mãe também morre no nascimento. É mesmo isso, este ritual de passagem, que é um ritual que quando é natural, ele até pode ser um bocadinho duro, rígido para a mãe, e às vezes para quem lá está. A acompanhar e a assistir, ele pode ser duro, mas é como se a mãe se conseguisse religar àquela força, que está dentro de nós e que só estes desafios fazem acordar, mais nada a faz acordar. Estes desafios que às vezes não é só o nascimento, às vezes são outros desafios, às vezes também limites, não é? Mas estes desafios, muito especialmente, porque é uma passagem, é um ritual de passagem. Eu sinto que ele é muito sagrado. É como se ele tivesse a ser muito protegido. Aliás, o nosso papel enquanto parteiras não é só detectar situações de risco, intervir em situações que podem necessitar intervenção, mas também é guardar aquele portal que está a acontecer ali. Guardá-lo, para que nada possa interferir ali, que não seja suposto estar ali. Porque é mesmo um portal. Quase como um cordão de segurança, não é? É como que, é mesmo, digamos que é como se nós pudéssemos guardar aquele espaço que é um portal que está a acontecer e a gente precisa de o guardar para que nada interfira ali. E aquele portal é guardado porque algo sagrado está ali a acontecer, algo que é muito importante para todos nós. Claro que para a mãe, para o pai, para os irmãos é muito curioso quando acompanha partos em que os irmãos estão presentes e o parto está a ocorrer de forma natural. Muitas vezes eles têm reações muito naturais, eles chegam ali, a mãe até está a emitir alguns sons, até está ali no momento rígido do parto, e eles chegam lá, olham, dão um beijinho à mãe, vão-se embora. É como se eles sabem aquilo que está a acontecer, as crianças sabem o que é que está a passar. Sobretudo se as crianças estão à vontade com isto, têm uma experiência agradável, pode ter sido dura, mas ela foi muito fixe.
E estas crianças que não têm as questões dos traumas do nascimento, elas muitas vezes comportam-se de uma forma tão natural, tão natural. E às vezes até ajudam as mães. Estou-me a lembrar de uma situação em que o mais velho chegou, a mãe estava ali já naquela fase que o bebê está quase a nascer e ela estava ali agarrada ali. E ele chega ali e diz-lhe assim, deu um beijinho à mãe, tinha 3 anos, por aí. Ele deu um beijinho à mãe e disse assim, sim mãe, tu consegues. E foi-se embora, foi brincar. E aquilo foi tão impactante para a mãe e foi tão importante para aquela mãe ela ouvir aquilo daquele bebê. Porque às vezes as mães também têm aquelas questões de será que no segundo filho, será que eu consigo amar tanto o meu segundo filho como amo o primeiro? Será que eu não vou roubar o amor de um filho para dar ao outro? E isto passa nas mães, nos pais, não é? E quando a gente depois fala sobre o que é que acontece num parto, num rescaldo já de um parto, numa consulta pós-parto, muitas vezes eu costumo usar essa consulta para integrar, para compreender melhor, para ressignificar, para trazer tudo aquilo que é preciso trazer. E quando isto acontece, muitas vezes os pais e as mães sentem isso. E é tão importante a gente perceber que o amor não se divide. O amor não é uma energia passível de ser dividida. O amor só multiplica. Às vezes digo isso às minhas netas, quando elas há pouco tempo me perguntavam, vó, então, e tu vais gostar tanto de nós quando nascer o primo? E eu disse, sim, eu vou continuar a gostar e se calhar até vou gostar mais. Mas como? Pois tens que dar amor também ao primo. E eu dizia-lhes isso mesmo, filhas, mas o amor não se divide, não é possível dividir. Ele vai crescendo, ele vai cresce. Se vierem mais netos, a avó ainda vai amar mais. E a vida é mesmo assim, o amor... É uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável, sem dúvida. E que elas possam entender isto também é tão bonito. Será que o parto natural não é considerado, muitas vezes, por medo? Por medo da dor? Por medo de sofrimento? Por medo de perder o controle? Obviamente que a gente não sabe o que é que leva uma mulher a tomar aquela decisão. Um parto natural é um parto que precisa de ser preparado. É um parto em que a mulher se precisa de preparar para se render àquilo que for necessário. Aliás, ser mãe ou ser pai não é como nós queremos, como a mãe e o pai querem. As crianças não vão ser aquelas crianças que nós queremos, elas vão ser as crianças necessárias para todos. E então, quando nós temos essa consciência e tomamos uma decisão de parir, por exemplo, imagine que um casal chega até mim e diz assim, eu quero preparar-me para um parto em casa. Ok, é a minha vontade, eu sei que é o melhor e sei que é isso que eu quero. Está tudo certo, a decisão está tomada, agora vamos à preparação. E a preparação qual é? Preparar aqueles pais para aquele parto acontecer em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Porque ele pode ser... o casal, a família pode estar a preparar para um parto em casa e o bebê precisar de uma cesariana programada. Com certeza. Então, esta preparação, esta rendição, isto estamos a falar das pessoas que se propõem a avançar para um parto natural. A decisão, a escolha de ter um parto natural decorre de um determinado estado de consciência, é o resultado de um caminho de autoconhecimento, seja ele mais explícito ou mais consciente ou menos? Ele pode vir de vários lugares. O interessante é nós percebermos de onde é que ele vem.
e sobretudo a mulher perceber de onde é que ele vem. Porque isso pode ser uma vontade interna profunda. Que nem sequer é racional. Ou seja, Nem sequer é racional, intuitivo. é uma coisa visceral. Eu quero quero trazer uma experiência de parte natural. Eu quero experimentar esta minha força, quero ter esta experiência. E isso pode ser visceral, isso pode ser mesmo uma coisa que vem de dentro. Mas também pode ser uma coisa que vem daqui para cima. E se for daqui para cima, ela precisa de ser trazida para o corpo. Ou pelo menos tentar-se apoiar neste caso aquela mulher e aquele casal, a que isso seja uma vontade interna de dentro, que venha daqui, que não venha daqui. Porque as coisas podem de alguma forma ser muito frustrantes. Se a pessoa se prepara para um parto natural e não se prepara para o parto que é importante para aquele bebé, porque aquele bebé vai parir, vai nascer da forma que for melhor para ele, na altura em que a constelação, digamos, cósmica é indicada para aquele bebé. E o estar ao serviço é isso mesmo. É claro que a gente pode considerar, ok, a minha vontade também é muito importante. E é. Mas ela precisa estar alinhada com o bebé. Por isso é tão importante a ligação entre os dois, entre os três, entre os quatro, entre os cinco, entre a família durante a gravidez. Quando é possível os pais alinharem-se com aquele bebé durante a gravidez, a mãe também vai perceber o que é que o bebé quer, o que é que o bebé precisa. Se é um parto natural, se é um parto na água, se é uma epidural. E a mulher vai se preparar para aquilo que for necessário e que for o melhor para todos. Porque isso é o estar ao serviço. Estar ao serviço não é estar submetendo-se ou estar numa postura submissa, agora, que aconteça o que tiver que acontecer. Não. Esse não é o lugar da rendição à vida. Esse não é o lugar do estar ao serviço. Estar ao serviço é quando eu estou alinhada, é quando eu sei as decisões que são para tomar, é quando eu percebo qual é o caminho que eu preciso fazer, eu escolho este caminho e não aquele. Quando eu escolho de forma consciente. Exato, que eu sinto que é por aqui, mas é um cinto alinhado. E às vezes, quando a coisa fica aqui, a preparação precisa de ser outra. E a via mais fácil é a via de ligação ao bebê. É quando essa escolha não é motivada por medo. É motivada por amor. Ela às vezes tem ali uns resquícios de medo também. Não é muito fácil uma mulher avançar para um parto natural que não sinta medo, em alguma altura. Sim. E que seja confrontada com o medo. Não é ausência de medo. Não é? A coragem não é ausência de medo. Sim, sim, sim. A coragem é agir com o coração. Ou seja, independentemente do medo, fazer aquilo que nós acreditamos, não é aquilo que o nosso coração nos diz. Com medo ou sem medo? Com ou sem medo. Exatamente. Não, isso acontece. A ausência de medo... A coragem vem do coração. A ausência de medo é ser temerário, não é? Ser corajoso é outra coisa. Ser corajoso é fazer aquilo que nós acreditamos que está certo, independentemente de termos medo. É ultrapassar o medo, é superá-lo. E é quando se chega a esse lugar que a pessoa está no ponto. Digamos que é quando a pessoa está no ponto. E às vezes as pessoas dizem assim, sim, e até podia escolher um parto, por exemplo, domiciliar. Mas eu sinto que é para parir no hospital. E está certo, porque a escolha é uma escolha com o coração, é uma escolha com o corpo, é uma escolha como que conectado com... Eu lembro-me, por exemplo, de uma amiga minha que o primeiro filho dela era pequenino, tinha 3 anos. E a mãe estava a falar com ele do parto. E ele diz-me assim, pois, eu não queria nascer em casa. O pequenino diz, eu não queria ter nascido em casa. E ela teve
3 dias e 3 noites, o primeiro parto, para o bebê nascer. Num caminho difícil, muito duro. Mas ela estava muito determinada a que fosse um parto natural e um parto domiciliar. Ela vinha de uma geração, toda ela, a mãe e todas as tias, todas elas pariram por cesarianas. E o bebê, e a criança disse disso. Tinha 3 anos, digo, pois, mas eu não queria ter nascido, eu queria ter nascido no hospital. E por isso mesmo este alinhamento com os bebés, mesmo durante a gravidez, é tão importante. E há muitas mulheres que têm esta conexão com os bebés antes ainda deles serem concebidos. Há mulheres que dizem, eu senti no meu útero a chegada deste bebé, a entrada deste bebé. E o bebé não entra quando nós estamos a fazer amor, não é? Ele entra horas ou às vezes 1 ou 2 dias mais tarde. Há quem diga que os seres por vezes até juntam o homem e a mulher que vão ser os seus pais. Não é? Exatamente, há quem diga que eles escolhem, exatamente. Às vezes tenho uma amiga minha também renascedora, dizia assim, eu acho que eles que se enganaram, não era aquela casa, era a outra ao lado. Que às vezes a pessoa tem esta noção de que parece que não estou na vida certa. O tal bebê com o arco e flecha, não é? Exatamente, enganou-se, deve ter sido o vento ou qualquer coisa. Nós temos às vezes essa noção e obviamente não é, poderá não ser a mais certa leitura, mas é também preciso ser considerada, né? Quem sabe, eu acho que não estou certa aqui na família, eu acho que não estou certa. Então também é importante olhar para isso, mas observar como a conexão com o corpo nos traz muito e o renascimento traz isso. Eu muitas vezes pergunto, o que é que o teu corpo te diz? Não é a tua cabeça, é o teu corpo. O que é que o corpo te diz? E usa-se muito o corpo para perceber qual é o caminho. Se a mulher estiver conectada com o seu corpo, estará conectada com o bebê e com as necessidades, com as suas necessidades. Não é? E as do bebê? Sim, eu referia mais às necessidades do bebê. Com as necessidades do bebê. Está conectada com as necessidades do bebê, com aquilo que o bebê sente, com aquilo que o bebê precisa. Eu uma vez acompanhei uma mulher na sua segunda gravidez e ela dizia-me assim, e eu perguntei, não é? Antes de aceder a acompanhá-la neste caminho, eu perguntei, então como é que foi a tua experiência, primeira? Ela disse, olha, foi muito diferente desta, porque ela era nadadora de competição. E ela dizia-me, olha, não me apetecia nadar, não me apetecia água, só me apetecia andar descalça na terra. Só me apetecia estar ali assim, na terra. E sobretudo ali debaixo daquela árvore. Ok? E depois o miúdo, como é que ele é? Pá, ele está sempre na terra e adora brincar debaixo daquela árvore. Claro. E esta gravidez, só me apetece estar dentro de água, só me apetece nadar, sempre que posso eu vou nadar. E isto significa o quê? Significa que os dois estão alinhados. Significa que a mãe está a dar àquele bebê aquilo que ele precisa, que era terra, e está a dar a aquilo que este precisa, que é água. A mulher tem que ter consciência, não é? Que é portadora de um ser e que esse ser se manifesta através dela. Ou seja, que muitos dos pensamentos que ela tem são pensamentos, na verdade, do bebê. Que muitos dos sentimentos que ela tem são, muitas vezes, sentimentos do bebê. E vice-versa, não é? Há uma fusão emocional, partilham o mesmo campo emocional, o mesmo corpo emocional, não é? Eu até diria um bocadinho mais, eu até ainda iria mais longe, porque aquilo que eu comecei a perceber da minha experiência enquanto parteira e renascedora, mas sobretudo enquanto parteira, foi da influência que aqueles bebés têm nas mães. Ou seja, e os bebés mudaram o olhar há uns anos a esta parte. Eles começaram a olhar de outra forma. E é muito curioso, porque eles são bebés diferentes, dá para perceber. E o que é que se passa? A minha sensação, quando as mães chegam e me dizem passa-se isto, tem esta questão, tem aquele problema,
Sabe aquela sensação, António, que isto é obra do bebé, isto é mão daquele ser que está ali, que precisa que a mãe faça este caminho? Os bebés precisam de mães e pais muito conscientes neste momento. Estes bebés que estão nascendo ultimamente, eles precisam de pais conscientes, porque eles precisam de muita verdade e de muita conexão com a Terra. E estes bebés, eles quase que empurram, eles despoletam nas mães e nos pais aquilo que as mães e os pais precisam de transformar por conta das necessidades deles. Eu tenho uma sensação muito forte em relação a isto, de há uns anos a esta parte. Ou seja, eu não quero, digamos que isto não pode ser visto desta forma, porque os bebés não têm esta responsabilidade. A minha responsabilidade de transformação é exclusivamente minha. Mas digamos que em termos cósmicos há aqui há aqui quase que um rastilho que está a ser aceso para que eu preciso de fazer este caminho. Aquele bebé precisa de fazer este caminho, e não é pouco frequente as mães que fazem um caminho, as mães e os pais, as mães, ainda estou no modo do Mãe Summit, as mães e os pais que fazem este caminho de transformação assim profundo, são mães e pais que olham para os bebés de outra forma e que eles se sentem olhados de outra forma e acolhidos de outro lugar, de um lugar de maior respeito, não só pelos bebés, mas também por si. Então o respeito entra naquela família e que depois se vê em muitas coisas, como o respeito pela forma, pelo sono deles, o respeito pela forma como ele vai começar a comer, que escola é que eu vou escolher para que aquele bebé se sinta feliz e se sinta realizado, não é? Então são pessoas, são casais que não mais qualquer coisa lhe vai servir. Respeito é a palavra-chave, realmente. Respeito vem do latim re spectare, que significa olhar novamente, olhar com atenção. E talvez seja disso que se trata, não é? Quando falamos em transformação, de olhar com atenção para a nossa sombra, olhar com a atenção devida para a nossa criança interior e as suas feridas. Esse olhar com atenção e um olhar de novo, como se olhasse pela primeira vez, para mim é uma noção de respeito que eu tenho de trazer para a minha vida, não é? E este respeito é mesmo o respeito por tudo. Não é só por aquilo que corre bem, não é só por aquilo que nós gostamos em nós. Eu respeito uma pessoa porque ela é efetivamente uma referência. Não, eu respeito a outra porque me lança imensos desafios também, mesmo que eu tenha alguma dificuldade em aceitá-la, etc. Então, este respeito é uma noção que é trazida e que estes bebés estão a trazer muito aqui aos tempos que correm agora. E curiosamente os pais estão a transformar-se no sentido de respeitar aqueles bebés e de se respeitarem, a começar por eles próprios. Então todo o processo de transformação é um processo que exige mesmo respeito. Se não houver respeito, não há transformação. Porque este respeito pressupõe que eu olhe para mim com um olhar novo. E olhar para mim com um olhar novo é um olhar que tenta não julgar, que tenta admirar-se com aquilo que eu descubro em mim. É um olhar, digamos que fenomenológico, no sentido de eu olhar para mim e dizer, ok, eu sou isto tudo. Isto é um olhar adulto, é um olhar de respeito. É um olhar de um adulto que respeita a vida como ela é, que respeita o caminho, que respeita as alterações, que respeita a mudança, que respeita os desafios,
que respeita a luz e a sombra. Então estes pais agora trazem muito esta questão do respeito que depois transportam para muito da sua relação com os filhos, com as crianças, nomeadamente com as crianças. E talvez essa consciência de que as crianças não estão aqui só para ser cuidadas. É claro que os pais têm um papel muito importante no desenvolvimento dos mais pequenos, mas eles também têm um papel decisivo no nosso desenvolvimento, se nós estivermos disponíveis para isso. Sim, eles ao longo da vida, mesmo ao longo da vida toda deles, eles vão nos mostrar a nós adultos onde é que nós temos feridas para reparar. E o Gabor Maté, estou a olhar ali para o mito do normal, o Gabor Maté explica isso muito bem. Ele diz que qualquer ferida resultante de um trauma, ela é reparada. Digamos que ela não vai desaparecer. E na realidade há sempre ou um coloide, ou uma cicatriz, ou qualquer coisa diferente naquele lugar. Porquê? Porque realmente houve ali mudanças que precisam de ser integradas no corpo. Elas são reparadas, mas elas ficam lá para nos mostrar que nós crescemos, para nos mostrar que nós nos transformamos, para nos mostrar que nós continuamos a fazer o caminho. Como dizia um autor espanhol, o caminho faz caminhando. É como a felicidade. A felicidade é eu vou desfrutando da felicidade no caminho. Não é algo que se atinge no final do caminho. A felicidade é o caminho. Então, ou o que é que seja, né? O respeito, o que seja. Então, Lourdes, e o que é mais doloroso? Olhar para a nossa sombra, para as nossas feridas, ou permanecer cegos? Eu até acrescento aí outra coisa, António, se me permite, que é, às vezes é tão doloroso ser cego, quanto é doloroso olhar para a sombra, quanto é doloroso olhar para a luz. Que há pessoas que são tão à vontade na sombra, que é a luz que lhes mostra o desafio. E quando, por exemplo, trabalha com renascimento e nós trabalhamos o ego na sua totalidade, não é? O ser na sua totalidade, às vezes nós temos dificuldades, há momentos em que nós temos dificuldades em encarar a nossa luz, a luz da qual nós somos feitos. E nós estamos tão habituados em chafurdar na sombra, em estar na sombra, e depois somente, ok, então e se acontecer isto? E a gente fica assim. Então é a luz que nos assusta, é o sucesso, é a visibilidade. E olhar, por isso é tão importante este olhar de novo para a sombra, olhar de novo para a luz, olhar de novo para o estar cego, né? Mesmo o estar cego. Eu posso estar cega e eu posso desenvolver outras capacidades para me levar a chegar a algum sítio. E acrescentar aqui o sofrimento que algumas pessoas têm em lidar com a sua própria luz, a sua expansão. Há pessoas que têm dificuldade em sentir expansão no corpo. Isso para elas é difícil. Às vezes é mais o sofrimento da expansão, é como se acordasse uma memória do primeiro instante em que eu respiro. O que acontece quando o corte do cordão é cortado abruptamente e ainda está a pulsar, o bebê nasce e o cordão é cortado, quando o bebê ainda está a receber o sangue que ele precisa e que é dele. Isso cria um padrão de escassez a vários níveis. E um deles é, eu vou fazer isto. E quando o bebê faz isto, ele chora. E ele chora porquê? Porque a expansão dos pulmõezinhos é agressiva, dói. E o que é que o bebê está a acreditar neste momento? Que crença é que ele está a criar? A vida é sofrimento.
Então, quando se assiste a um parto, por exemplo, na água, em que a transição é feita de um meio aquático para outro meio aquático, em que a mãe está muito presente, que o pai está ali uma bolha sagrada, e o bebê é trazido para aqui com todo o respeito. Ele continua ligado ao cordão. Ele está a respirar. Ele começou a respirar. Ele está a respirar no seu ritmo. Os pulmõezinhos estão a expandir e a contrair no seu ritmo, de forma suave. E o bebê não chora. E o bebê está vivo, completamente. E o bebê faz esta transição suave. Isto significa o quê? Em amor. Em amor e em profundo respeito pela vida. Portanto, este bebê tem uma experiência de nascimento de muito respeito. Vai fazer toda a diferença para o resto da vida dele. E enquanto nós não assumirmos individualmente a responsabilidade de nos compreendermos a nós mesmos, de compreendermos os nossos pais, os nossos filhos, o outro, e de nos transformarmos, será possível o mundo tornar-se num lugar melhor? Se nós fazemos parte de uma matriz, se nós todos somos energia, então nós precisamos de nos responsabilizar pela nossa cota à parte. É o que eu sinto. E é o que eu acho. E é aquilo que eu faço. O melhor possível. Porque eu sinto que este entendimento da vida do ponto de vista quântico traz muito esta responsabilidade. E traz esta responsabilidade de todas as ações. Não é só eu hoje faço reciclagem, por exemplo. Hoje faço reciclagem, mas amanhã não me apetece, não faço. Tudo isto tem implicações. Tudo o que eu penso, tudo o que eu sinto, tudo o que eu faço, mas tudo tem implicações. Tem implicações à minha volta, tem implicações a nível cósmico mesmo. Então é preciso me responsabilizar cada vez mais pelo meu autoconhecimento, pelo meu conhecimento da vida de uma forma mais profunda, pelo meu alinhamento com todas as minhas dimensões, pelo meu alinhamento com a terra, com a natureza, com os elementos, né? Então, esta minha responsabilidade passa por tudo isso, por eu responsavelmente fazer parte de entender que tudo aquilo que eu faço tem implicações. Nos meus filhos, não é só na minha família, mas em tudo. Porque se eu sou energia, se eu penso de uma maneira, eu estou a vibrar de uma maneira. E o ressoar dessa vibração, ela continua. Se eu estou irritada, a minha vibração é diferente do que se eu estou feliz. Se eu estou em paz, se eu estou tranquila, se eu estou inquieta. Então, e todos estes movimentos internos, externos, energéticos ou não, vêm neste sentido de eu voltar a um equilíbrio, ao equilíbrio da vida. Porque será que grande parte das jovens, hoje em dia, descarta a possibilidade de ter filhos? Descartam conscientemente ou têm mesmo impossibilidade? Porque também se está a observar uma crescente dificuldade com casais jovens de engravidar. Isso também está a surgir. Parece-me que há cerca de 50 milhões de abortos por ano. Quais serão as implicações kármicas do aborto? Isso é uma pergunta difícil de responder, António.
Está a falar de abortos espontâneos? Não. De abortos provocados? Provocados. Digamos que implicações ela tem sempre, não é? E as maiores implicações, essas implicações têm a ver com o que resulta daí. Se isso é um trauma para a mãe, se isso é um trauma para o casal, o que é que resulta daí? À luz do trauma, não é? da teoria do trauma, o que resulta daí, não só em termos kármicos, porque a gente também não sabe se este karma que se está a formar não faz parte também de um karma que precisa de ser resolvido, não é? Equilibrado em relação ao bebé. O bebé também pode ter vindo resolver alguma questão kármica, não é? Dele próprio. Não sei o que é que será, o que é que poderá estar aí. O nosso livre-arbítrio é sempre uma possibilidade ou de perpetuar karma ou de o interromper. Exatamente. Portanto, aí depende, na minha perspectiva, da forma como isso é feito, o que é que está por trás dessa atitude e como é que eu vou gerir essa atitude. É uma atitude difícil de tomar? É. Será a banalização do aborto uma forma de nos privar de mais profetas e messias? O aborto é uma interrupção da vida. A mãe, estando ao serviço da vida, ela toma, porque a decisão tem que ser mesmo dela, pode ser do casal, mas ela é que tem que dar o sim. E interromper uma vida, com certeza vai ter custos. Com certeza vai ter custos. Que vão ser custos duros, a vários níveis. A nível físico, a nível emocional, a nível espiritual. Então, aquilo que eu vejo é que cada pessoa que tome uma decisão dessas consiga, digamos que equilibrar, não só equilibrar o karma, mas eliminar esse karma, independentemente da forma que for. Às vezes pode ser um serviço comunitário, pode ser um voluntariado, pode ser estar ao serviço da vida, por exemplo. E há muitas formas de estar ao serviço da vida, sendo que são aqui dois lugares. Eu não tenho uma opinião completamente formada em relação a isso, mas permite-me refletir sobre esta questão, que é a vida da mãe, não é? A mãe que está a dar a vida, está a disponibilizar a sua vida para aquele ser, para aquela vida, outra, que toma uma decisão dessas. Ela tem que ser uma decisão difícil de tomar, uma decisão com muita força, é uma decisão quase que não há volta a dar, tem que ser daquela forma. É uma aprendizagem, não é só para ela, é para todos nós. Todas as decisões sociais, não só médicas, mas sociais, que se têm acerca do fim da vida, qualquer que seja ela, seja por questões de saúde, seja por questões genéticas, quaisquer que sejam, têm que ser muito consideradas. Eu acho que são decisões muito difíceis de tomar. E quem justifica o aborto pode justificar também a eutanásia ou mesmo a pena de morte? Pode justificar. Eu acho que está justificando. Em muitos locais isso está justificando. O fim à vida, que às vezes é assumido e é feito, não é? Eu sinto que precisa de ser olhado com muito carinho e também com muito respeito, porque são decisões muito difíceis, que têm implicações graves e que precisam de ser reparadas mesmo.
O renascimento pode ser uma boa ferramenta para apoiar estas pessoas a lidarem com as consequências emocionais e a todos os níveis, às vezes físicas mesmo, de uma tomada de decisão desta natureza. Porque estamos a falar de vida, estamos a falar da vida, estamos a falar de terminar uma vida. E às vezes as pessoas dizem, mas a mãe também tem a sua vida. Também tem. Por isso mesmo, todas estas coisas têm que ser consideradas com outro olhar e não com um olhar de rotina ou com um olhar de permissão sem perceber as consequências que estão atrás de uma permissão, mesmo legal, desta natureza. Mesmo legal, as coisas têm consequências graves. E por vezes, para começar uma nova vida, é preciso terminar a anterior. Muito grato, Lourdes. Muito obrigada, António, mesmo. Muito obrigada pela equipa que também proporcionou este trabalho e este encontro aqui. Muito grato. Muito prazer mesmo. Imensa gratidão. Estamos ao serviço da vida. Obrigada.